Olá, boa noite. Agora 6h53. 968 metalúrgicos da GM em São José dos Campos terão os contratos de trabalho suspensos a partir de 8 de setembro. O chamado layoff tem previsão para durar 5 meses. Logo, os funcionários que forem escolhidos pela empresa para entrarem no regime só devem retornar em fevereiro de 2015. Mesmo com a remuneração garantida no período e com a estabilidade prometida pela montadora, especialista em finanças, ouvido pela nossa reportagem, orienta o trabalhador a evitar gastos. O layoff foi aprovado nesta terça-feira em assembleias na fábrica. A viatura da Polícia Militar quebrou a rotina na entrada do primeiro turno, mas não houve confronto. No estacionamento, os funcionários desciam dos ônibus apreensivos e também esperançosos com o resultado da assembleia. Tem que ser bom para ambas as partes, né? Porque sabe que emprego hoje não está difícil. Então é aquilo que eu falei, a gente tem que tá vendo uma posição melhor, tanto para a empresa como principalmente para a gente que é empregado, né? Que precisa do emprego. A intenção da GM de São José dos Campos é suspender o contrato de trabalho de até 930 dos 5.200 empregados. Inicialmente, 968 trabalhadores seriam atingidos pela medida, que pretende adequar a produção à demanda de mercado. Além de reduzir o número de funcionários afetados, a montadora também decidiu aumentar a estabilidade do emprego, que passou de 5 para 6 meses após o retorno do layoff. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a proposta foi aprovada. O que nós buscamos é estender um acordo que nós temos hoje, que prevê garantia de emprego até o final deste ano, até meados do ano que vem, e isso não foi possível. Ficou só o pessoal do layoff mesmo? Exatamente. Então, as pessoas que eventualmente entrarem no layoff, elas têm a garantia que retornarão para a empresa, têm a garantia de mais 6 meses que não serão demitidas pela companhia, né? E os trabalhadores entenderam que esse ponto também era um ponto importante. Na mesma assembleia, os metalúrgicos também cobraram o cumprimento dos acordos fechados com o sindicato, que prevêem investimentos de quase 3 bilhões de reais na fábrica. A General Motors deve um carro novo para São José dos Campos, deve aumentar a produção de motores em São José e deve a contratação de 2.500 pessoas. Então nós aproveitamos a Assembleia de hoje também para cobrar a empresa a tomar uma posição imediata no sentido de anunciar esses investimentos. O layoff começa no dia 8 de setembro. Até lá, a GM vai definir os trabalhadores que serão afetados por essa medida. Durante os 5 meses de afastamento, eles serão inseridos em programas de qualificação profissional e também vão continuar recebendo salários integralmente, pagos pela montadora e pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mesmo com a remuneração e benefícios garantidos e com estabilidade prometida, este especialista em finanças pessoais recomenda que os funcionários não descartem a possibilidade de demissão. Por isso, a ordem é rever gastos e poupar. O ideal seria se as pessoas pudessem poupar cerca de 30% daquilo que ganham, para que elas possam estar formando uma poupança a fim de que elas possam estar investindo em um novo negócio, investindo numa formação de carreira ou até em períodos em que elas tenham algum problema. Outra dica é buscar alternativas de mercado e investir, por exemplo, na abertura de um negócio próprio. Muitas vezes as pessoas que estão envolvidas em uma indústria acabam não focando na sua própria carreira. Ele fica no dia a dia preso ao seu trabalho e acabam esquecendo de investir em si próprio. É muito importante que eles façam isso, porque eles podem ter, além de ter uma alternativa de carreira independente da questão da decisão que a empresa pode tomar, no caso deles acabarem saindo da empresa, eles vão ter uma alternativa de mercado. Motoristas da região têm um péssimo motivo para se preocupar diariamente. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam considerável aumento em roubos e furtos de veículos. Só no mês de julho, 252 carros foram roubados ou furtados, 26 a mais que no mês anterior. Estacionar nas ruas e ter segurança fica cada vez mais difícil. Com isso, aumentam também os preços dos seguros de veículos.
Deixar o carro assim estacionado na rua é motivo de preocupação para os motoristas. Angélica sabe bem a dor de cabeça que é ter um carro furtado. 2 veículos da família foram levados por bandidos. Ela tinha seguro, mas mesmo assim a preocupação foi grande. Fica uma sensação estranha, difícil, porque você encosta o carro no local e depois você vai buscar. Quando você chega, fala, poxa, eu deixei aqui meu carro, né? Então até hoje eu chego lá, dou uma olhadinha, estou na escola, saio da aula com aquela impressão de que o carro está lá no mesmo local. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que houve aumento de 6% nos roubos de carro em São José dos Campos, comparando julho com o mês anterior. Já com relação aos furtos, o crescimento é de 16%. Para a Polícia Civil, o aumento destes crimes está relacionado à maior quantidade de veículos nas ruas. De acordo com o delegado, cerca de 55% dos casos são solucionados. Ele acredita que com a fiscalização mais intensa nos desmanches de veículos, o número de roubos e furtos deve diminuir. Nós temos empreendido ações, já fizemos uma operação com sucesso nesse último mês, no qual 8 estabelecimentos foram lacrados. E essas ações terão seguimento, pelo menos pretendemos fazer no mínimo uma operação por mês, na repressão dos desmanches delituosos, que é a grande fonte, quer dizer, é o que alimenta toda essa cadeia que envolve o delito relativo ao furto e roubo de veículos. Com o aumento da criminalidade, a procura por seguros de veículos também cresceu. Aqui no Vale do Paraíba, cerca de 13% dos proprietários contratam os serviços das seguradoras. Este corretor, que trabalha no setor há 19 anos, conta que as vendas estão melhores em 2014. Há uma preocupação, principalmente com qualidade de vida. Insegurança, e se roubarem, e o meu carro ainda não está quitado. Então, houve sim a procura. Eu digo que houve um crescimento em torno de 20% da procura, principalmente por causa do medo de ser roubado. Em Taubaté, bandidos roubam a prestação e fingem ser catadores de reciclados. Vamos ver imagens do circuito interno de segurança de uma agência de intercâmbio que fica no centro da cidade e mostram a ação dos criminosos. O local foi roubado 2 vezes em menos de 12 horas. A primeira ação foi gravada por volta das 11h30 da manhã, aliás, da noite de ontem. Eles levaram computadores e outros objetos do local. E vejam só, com a ajuda de uma carroça muito usada por catadores de reciclados. Na segunda ação, um dos bandidos entra na agência já por volta das 6 da manhã de hoje e leva apenas a televisão. Os donos do local acionaram a polícia, mas até o momento ninguém foi preso. E o Band Cidade acompanha agora o drama de moradores do Chácara do Visconde, em Taubaté. Um buraco na rua está causando transtornos para a região. O problema já teria provocado rachaduras nas casas do bairro. Veja. O buraco fica no meio da rua 13 de Maio, no bairro Chácara do Visconde. Segundo os moradores, teria se formado no domingo e desde então vem aumentando. Ele atrapalha principalmente a passagem de automóveis. Este veículo não conseguiu desviar a tempo e quebrou ao trafegar por aqui. Mas o problema maior é que, segundo os moradores, as casas da região começaram a apresentar rachaduras nas paredes. Na residência de seu João, há trincas por todos os lados e a porta enrosca ao abrir. Trincou a sala, trincou o quarto, a laje aqui, né? Praticamente a metade da casa está condenada. Eu tenho medo porque ela pode desabar a qualquer momento. Essa rachadura está cada vez aumentando mais. O duro que a gente não tem para onde ir. A minha casa foi a mais prejudicada, né? E, além disso, tem as casas vizinhas, que também sofreram rachaduras grandes. Esta outra moradora também mostra os estragos na casa dela. Nós estamos preocupados que na rua, vizinho, né, já aconteceu da casa de ser interditada, com muita trinca. E aqui também, na minha casa, está começando. Eu estou com medo, né? Lógico, se puxa assim, cai tudo aí, como é que vai ser? A porta também está começando a rear, também acho que é porque está puxando.
A Prefeitura informou, por meio de nota, que a Defesa Civil interditou um imóvel na rua. A Secretaria de Obras enviou hoje um engenheiro especialista em galerias para vistoriar a área. Segundo o profissional, não se trata de um problema de galeria de águas pluviais, e sim da rede coletora de esgoto. Nós procuramos a Sabesp, que disse apenas que executou ontem no local obras de reparo de vazamento de água e que 4 casas afetadas já foram vistoriadas para a identificação dos danos e providências. Olha, um problema parecido como esse, se não até pior, também nos foi enviado por um telespectador de outra cidade, Redenção da Serra. Vejam a situação. Os moradores do bairro dos Leais estão há mais de 15 dias com essa cratera aberta bem no meio da rua. São quase 5 metros de largura e 3 de profundidade. A passagem por ali é quase impossível e perigosa. E detalhe, o bairro é o único urbano do município. Segundo os moradores, o bueiro cedeu e causou todo esse transtorno. Nós procuramos a prefeitura, que garantiu que vai resolver o problema. Segundo a administração, já foi realizada a avaliação no local e também o pedido de compra de material. A data prevista para o início das obras é a próxima quinta-feira. Nós vamos acompanhar. Veja no próximo bloco a luta de uma família de São José dos Campos por uma consulta médica que pode ajudar no tratamento de um adolescente de 14 anos com paralisia cerebral. Há 8 meses, eles tentam sem uma resposta. E ainda, a polícia apreende mais de 600 quilos de palmito Jussara. É no instante só, agora 7h05.